Como eu disse a vocês semana passada, eu estive em Colinas, no Tocantins, e lá fui incitado a falar sobre um tema muito vago, que seria a essência. E o texto escolhido é aquele que Jesus fala: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Esse texto trata basicamente do amor às riquezas. Jesus fala: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. E encerra com essa frase que é muito interessante: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E a ideia do meu amigo, o pastor Lucas, que logo vocês vão conhecê-lo, vai passar aqui por Brasília no mês de junho. Ele disse: a ideia, Zé, que eu gostaria que você desenvolvesse é que as coisas mais importantes são aquilo que realmente devem estar no nosso coração. Qual é a essência da nossa fé? Mas eu pensei, puxa, esse texto é de dinheiro, né? Eu vou falar da essência da fé num texto que fala de dinheiro. Logo eu, que nunca falo disso, logo eu, que nem tiro oferta, né? Então ficou um negócio esquisito. E aí, no domingo pela manhã, eu peguei o texto que ele escolheu e preguei sobre o texto, exatamente sobre o texto. Mas na noite de sábado e na noite de domingo, eu explorei a essência da antiga aliança e a essência da nova aliança. Semana passada, eu falei com vocês sobre aos olhos de Jesus, Mateus 23, ele vai dizer: vocês, escribas e fariseus, dão dízimo da hortelã, do cominho, vocês dão muito valor às coisas pequenas e se esquecem dos preceitos mais importantes da lei. Então foi essa a ideia que eu desenvolvi semana passada. Os preceitos mais importantes da lei, que são... E isso, o que eu mais admiro em vocês é memória. Os preceitos mais importantes da lei, que são a... Vocês colaram na segunda vez? O que foi? Vocês foram no Google rapidinho? A Tânia avisou o pessoal aí da ponta. Justiça, misericórdia e fé. Foi isso que Jesus disse. E terminou com aquela frase que muita gente pensa que é um ditado popular, não é? Vocês coam mosquitos e engolem camelos. Então a gente olhou quais são os camelos, né? E quais são os mosquitos. Então a gente precisa, de fato, ver o que é importante: a justiça, a misericórdia e a fé. E foi isso que a gente trabalhou semana passada. O que é justiça? A importância da misericórdia para compensar. A nossa sede de justiça tem que ser regada com a misericórdia, e ambas têm que ser sustentadas pela fé, porque a gente não consegue ser tão justo quanto gostaria, a gente não consegue ser tão misericordioso quanto gostaria, e também nós não nos sentimos tão alcançados pela justiça, ou seja, recebemos a justiça toda que gostaríamos, ou não recebemos sempre a mesma misericórdia, ou toda a misericórdia que gostaríamos, e a fé também nos sustenta. Tanto para exercermos a justiça e exercermos a misericórdia, a fé também nos sustenta para aguardarmos a justiça e aguardarmos a misericórdia. Mas esse foi o tema da semana passada. Eu quero virar a página para a nova aliança. O que seria a essência da nova aliança? O que seria a essência do Evangelho de Jesus Cristo? O que seria a essência da mensagem de Jesus? Como a gente pode encontrar nas palavras de Jesus aquilo que é mais importante, aquilo que é mais transformador? As canções entoadas falaram de transformação, e vocês encerraram com essa canção preciosa falando do amor de Jesus. Eu volto a dizer a vocês: o Espírito Santo combina pregação e louvor. Só que não é entre nós, é entre Ele e nós, não é? E essa música fala exatamente da essência do cristianismo. A essência do cristianismo é o amor. E isso é fácil de definir a partir da fala de Jesus sobre qual o mais importante dos mandamentos. Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Mas não é esse o ponto essencial. O ponto essencial está no Evangelho de João, nos capítulos 13, 14, 15, 16 e o final, 17, quando Jesus, no sermão do cenáculo,
diz aos seus discípulos mais de uma vez: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento. Não está na lei. Isso é outro. Isso é dele. Os da lei, em Mateus 6, ele diz assim: está escrito, eu porém vos digo. Mateus 6 tem essas frases de Jesus. Está escrito, eu porém vos digo. Mas em João, nesse sermão do cenáculo, Jesus vai dizer aos seus discípulos: um novo mandamento eu dou a vocês. Conhecem o resto, vocês já lembraram. Que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Como eu amo vocês. E o que é você estar? Quantos de nós não gostaríamos de ter estado lá? O que é você estar diante desse Jesus que é puro amor, que, como ouvimos, desceu da sua glória e viveu entre nós e olhou para as pessoas que os outros não olhavam, olhou para os leprosos, olhou para as crianças, olhou para aquela samaritana que cantamos hoje também. Junto ao poço estava eu. Um homem judeu viu a sede que havia em mim. É a história da mulher samaritana, João capítulo 4. Jesus olhava para as pessoas, olhou para o cego de nascença, que as pessoas ficavam cogitando. Ele pecou, seus pais pecaram. Jesus não olhou para isso, viu ali uma oportunidade de ali manifestar a glória de Deus. E qual é a glória de Deus, senão a sua bondade? Como disse Deus a Moisés, quando me mostra a tua glória, Senhor. E Deus passa, Moisés vê Deus pelas costas, ele fala: Yahvé, Yahvé, Deus poderoso. Aí não tem por inocente o culpado, tal, mas assim, pune a iniquidade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração, mas abençoa a descendência do justo até a 1000ª geração. Deus é bom. E Jesus mostra essa bondade de Deus. Sua vida, seu ministério, suas ações, suas palavras. Vai, não peques mais. O paralítico no tanque de Betesda, ele nem sabe com quem está falando. E Jesus fala para ele: você quer ser curado? Ele fala: estou aqui há 38 anos esperando uma oportunidade. E Jesus fala: levanta, toma a tua cama e anda. E alguém para ele no caminho e fala: ei, hoje é sábado. Desculpe, meninas, não é por mal. É o texto. Hoje é sábado, por que você está carregando tua cama? E quem te curou? Quem é o homem que me curou mandou eu carregá-la? Quem foi esse homem? Não sei. Não sei. Não sei. Vocês já pensaram o que é você ser curado depois de 38 anos à beira de um tanque esperando um milagre? E quando a pessoa pergunta: quem te curou? Fala: cara, não sei. Depois ele encontra Jesus no templo e Jesus fala: está sabendo quem te curou agora? Fui eu. Quer que eu te explique quem eu sou? E aí ele tem o segundo encontro com Jesus e Jesus se apresenta melhor a ele. Mas esse é Jesus, que cura o homem sem pedir CPF, sem pedir oferta, sem pedir reza, sem pedir oração, sem pedir campanha, sem pedir nada. Simplesmente por amor. Então é difícil a gente encontrar um texto que possa expressar a essência. A gente tem que recorrer à estratégia pedagógica de Jesus, nas suas parábolas. E a primeira que eu quero citar é Lucas capítulo 15, a conhecida parábola do samaritano, do filho pródigo. Para quem pensa que pródigo é perdido, não, pródigo é gastador. O filho que pediu ao pai vivo que lhe desse a sua herança, porque ele estava interessado em viver a sua vida de uma outra forma, longe da casa paterna. Mas esta parábola Jesus está proferindo para ensinar os seus interlocutores e aqueles que estavam conversando com os seus discípulos, dizendo: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?
Por que ele se assenta com essa gente que não é observador da lei? Porque o conceito de pecador para um fariseu é muito amplo. Qualquer pessoa que fizesse algo como comer sem lavar as mãos já era um pecador. Mas, ao perguntarem para os discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com essa gente? Falar igual o Kiko, gentalha, gentalha, gentalha. Por que Jesus se mete com essa gente? Jesus conta as 3 parábolas, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. A gente pensa que é uma parábola sobre o filho, mas no fundo, é uma parábola sobre o pai. O pai que espera o filho voltar e quando o filho retorna arrependido, depois de ter gasto todo o seu dinheiro e passado necessidade, ele pensa consigo mesmo, vou voltar para a casa do meu pai, porque os empregados do meu pai têm uma vida mais digna do que eu nessa pocilga que eu estou vivendo. Eu vou voltar para a casa do meu pai para ser empregado. É melhor ser empregado do meu pai do que viver longe da casa dele. E ele então volta para a casa do pai, e o pai o aguarda, vocês conhecem o texto, manda matar o novilho cevado, ou seja, um grande churrasco gaúcho, um costelão no bafo lá, uma roupa nova, um anel no dedo, ou seja, restaura ele a dignidade da família. O filho mais velho chega, o que está acontecendo? Que bagunça é essa? É uma festa. Por que a festa? Teu irmão voltou. Meu irmão, aquele canalha, aquele sem vergonha, que gastou dinheiro na farra, com prostitutas. O texto é uma parábola, mas é isso que ele vai dizer. Meu irmão, ele sabia, interessante, né? Parece que ele sabia onde o irmão tinha andado, mas isso é fofoca, deixa para lá. O irmão está incomodado com a festa. E o pai fala, meu filho, você está incomodado que eu estou dando uma festa por causa da volta do teu irmão. A festa não é por causa do filho. A festa é por causa da alegria do pai. Assim como a mulher ficou alegre por achar a moeda, assim como o pastor ficou alegre por achar a ovelha, o pai ficou alegre porque o filho voltou. A parábola é sobre a alegria do pai porque o filho voltou. E o mais velho não conseguia entender o quê? A graça. Mas pai, ele pegou o teu dinheiro, pai, e saiu de casa e torrou na farra. E agora você o recebe de novo como filho. E o pai fala, eu tinha perdido um filho. Meu filho estava morto. Mas agora meu filho está vivo. Como não festejar? É uma ressurreição. Alguém de nós deixaria de celebrar a segunda data de aniversário se nós tivéssemos um filho ressuscitado? Ou se nós mesmos, tendo passado pelo vale da sombra e da quase morte, voltássemos à vida? Quantas vezes nós já ouvimos alguém dizer, eu tenho 2 datas de aniversário? Então a parábola não é sobre o filho necessariamente, é sobre o pai. E a essência do Evangelho, a essência essencial, mais profunda, nos meandros, nas profundezas, no miolinho, lá no meio de tudo, é a graça. A graça é a essência do Evangelho. A incompreensível graça, a transcendente graça de Deus, a generosidade de Deus em perdoar uma humanidade que nem sempre o honra, o respeita e faz aquilo que deveria fazer. Mas esse Deus que celebra cada filho seu que volta. E a gente precisa aprender. A gente lê o texto, a gente pensa no texto, a gente vê essas coisas racionalmente, mas a gente precisa entrar na dimensão do amor de Deus. Cantar esse amor é maravilhoso. E eu imagino quantas vezes vocês ensaiaram, quantas horas repetindo isso. Mas vocês sabem que uma coisa é isso ecoar nos ouvidos, outra coisa é o nosso coração compreender que Deus ama cada um dos seus filhos, mesmo que eles estejam por aí,
perambulando nos piores lugares que a gente possa imaginar. A graça, a essência do Evangelho. Ou, dizendo de outra forma, o Evangelho é essencialmente a graça. Se o Evangelho é a graça, por que a gente cria tantas leis? Se o Evangelho é a graça, por que a gente complica aquilo que deveria ser mais fácil? Porque a gente tem muito mais a ver com o filho mais velho, que fica chateado com essa moleza toda que Deus dá para aqueles que não são tão certinhos como a gente. Na verdade, a gente é mais parecido com o filho mais velho. Nós que estamos aqui. Poucos de nós tiveram a experiência do filho mais novo. Tirando uns 3 ou 4 aqui, que misericórdia. Maciel, você é um deles. Estou brincando. Tirai do vosso medo o apontar de dedos, né? Desculpa aí, irmão. Estou brincando com o Maciel. Nós somos, na maioria, nós somos dos certinhos. Nós somos filhos de crente, criado na igreja, escola dominical, batizado na adolescência. A nossa história, a maior parte de nós aqui, foi gente boa a vida toda. A maior parte de nós. Nós somos muito mais identificados com o filho mais velho, que nunca saiu de casa e que sempre trabalhamos direitinho, sempre cumprimos as ordens do Pai. Mas nós também corremos o risco de, tendo sido filhos mais velhos a vida toda, nos comportarmos não como aquele que se alegra com o Pai porque Ele é gracioso, mas aquele que não entende porque, afinal de contas, o Pai é gracioso com todos. Então a gente tem que ter cuidado. Entender a graça é compreender essa capacidade que Deus tem de lidar com esses 2 tipos de filho que Ele tem. Esses filhos com mentalidade de empregado, que somos nós. Estou eu aqui no serviço religioso de tempo integral, CPF atrelado a um CNPJ, estou eu aqui, né, ministro de confissão religiosa. Estou eu aqui declarando meu imposto de renda, dizendo que eu sou um ministro de confissão religiosa. Meu trabalho é servir a Deus. É sério. E como eu declarei, Imo, não te contei ainda, a restituição chegou. Fui prudente, declarei cedo, passei de 60, já chegou. Glória a Deus. Podemos viajar, amor. Bom, então, mas vocês entendem? A gente às vezes é religioso. A gente parece muito com o filho mais velho. E não entende a bondade de Deus com os que se parecem com o filho mais novo. E nós vamos ter muita surpresa quando a gente chegar no céu e ver Deus fazendo festa para alguns e dizer, ué? Deixa eu finalizar. Eu estou cheio de graça hoje, né? Deixa eu finalizar com uma piada. Essas vão para a internet, não tem jeito. Um indivíduo como nós chegou lá no céu, São Pedro falou para ele, está aqui, seu nome está na lista, bem-vindo, tal. Você está no condomínio Brasil, na rua São Paulo, tal, casa X, está aqui a chave. Vai conhecendo o pessoal. Aí, de repente, começa um alarido, um negócio, uma festa, uma celebração, e anjos começam um ornamento. O que está vendo? Não. Está tendo uma festa aí. Sério, a festa é porque está chegando alguém. Mas como é que é? No céu tem isso? Quando eu cheguei, não teve nada, só recebi a chave, o mapa, onde é que eu vou, tal. Só porque está chegando alguém assim. Pior que a piada é ruim, né? Eu não posso falar agora, né? A piada é que é um papa, né? Aí o cara fala assim, está chegando um papa, mas por que festa? Só porque ele é papa? Não, faz 200 anos que não chega nenhum. Não é? Eu não devia ter contado a piada, já me arrependi. Depois a gente corta. Porque Francisco chegou no céu, né? E vocês sabem, né? Vocês sabem que na minha rede social, eu postei na minha rede social, o Irion fez uma arte
Francisco chegando no céu, isso me deu um problema muito legal. Então, eu de fato acredito, né, que Francisco foi um homem temente a Deus e serviu a causa. E até Ratzinger, eu também creio que dentro da sua teologia, do seu modo, Bento XVI também tensionou fazer o melhor, não é? Mas a piada é sobre isso, né? A gente pensar que certo tipo de pessoa estará certamente com Deus e outro tipo de pessoa de forma alguma estará lá. A graça nos surpreenderá. Nós nunca entenderemos a graça, mas devemos nos conformar com ela. Devemos nos adaptar à graça, porque a graça é, sim, a essência do Evangelho. Mas é uma coisa muito etérea, né? E parece que é uma coisa que é de Deus para cá. Deus é gracioso para conosco. Quais outros aspectos do Evangelho de Jesus que a gente pode aplicar para nós com mais facilidade? Eu diria 2 outras parábolas. A parábola do credor incompassivo. Daquele homem que devia muito e foi chamado pelo rei para pagar o que ele devia. E então disse, olha, eu não tenho como pagar. Eu não tenho como pagar. E o homem disse, problema seu. Sua mulher, seus filhos agora são meus servos e vão trabalhar para mim até que a dívida seja paga. Ele falou, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E então, ele é perdoado. Mas saindo dali, ele encontra uma outra pessoa que deve 5%, não lembro agora a proporção exata, daquilo que ele devia. E ele então exige, ele que havia sido perdoado de uma grande fortuna, exige o pagamento de uma pequena quantia. O que havia perdoado, o rei o chama de volta e diz, ei, eu não te perdoei aquela fortuna? E você não deveria ter, de igual modo, perdoado o outro? Se eu te perdoei aquele tanto, por que você não perdoou tão pouco? Agora você volta a me dever e você vai ficar preso até pagar tudo que deve. É a parábola do credor incompassivo. Um outro mistério, né, mas que é essencial para a gente compreender e viver o Evangelho, é o perdão. Porque a graça perdoa. E nós que fomos perdoados pela graça e alcançados pela graça de Deus, precisamos aprender a perdoar. O que é essencial na fé cristã? O que é essencial para um evangélico? O que é essencial para um cristão genuíno? A capacidade de perdoar. Até aquela oração que tantas vezes é repetida, chamada de oração dominical, oração do Pai Nosso, ela nos condena se a gente não perdoar. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado. E Jesus, em outro momento, vai dizer, se vocês não perdoarem o vosso irmão, o vosso próximo, o vosso Pai Celestial não vai perdoar vocês. Ou seja, a gente que quer ser perdoado, precisa aprender a perdoar, é essencial que eu e você aprendamos a desenvolver a capacidade de perdoar. É uma capacitação. Vem do alto, vem de Deus? Sim, porque é um reflexo dessa graça divina. A gente aprende a perdoar com o Deus perdoador. A gente aprende a deixar a ofensa para trás com o Deus que deixou a ofensa para trás. A gente aprende a perdoar com o crucificado, que era justo, mas foi ferido por causa das nossas culpas. O pecado era nosso, mas como diz o profeta Isaías, recaiu sobre ele. E pelas suas feridas, nós somos sarados. Então nós fomos perdoados e não nos foi dada a opção de perdoar ou não. Nos foi dada a ordem. Perdoa, porque o Pai de vocês perdoou vocês. A sua dívida foi paga. Ouvimos hoje pela manhã o texto de Romanos, né? A dívida que era contra nós foi paga. Então, a tua dívida foi paga porque você está requerendo o sangue do teu irmão. Ah, pastor, você não está na minha pele.
Você não sabe o que ele me fez. Não sei mesmo. Mas Deus perdoou você. Talvez até de coisas menores. Talvez você não seja como Paulo, que vai escrever: eu sou o maior dos pecadores, porque persegui a igreja do Senhor. Talvez a ofensa feita contra você, você nunca fez para ninguém. Talvez você seja realmente gente boa, que não andou por aí ferindo os outros e não merecia ter sido ferido. Como eu disse semana passada, às vezes a injustiça nos alcança, mas a misericórdia nos ajuda. Então, ainda que você não tenha cometido erros da mesma envergadura do que alguém fez contra você, lembre-se que Deus é maior e aprenda a perdoar. O caminho do perdão é, de fato, o caminho da paz. É verdade o que dizem: perdoar não é esquecer. Mas também dizem por aí que quando a gente perdoa, deixa de doer. Não é? O caminho do perdão é um caminho de libertação, tanto para quem é perdoado, como para quem recebe o benefício do perdão. E se a gente pensar na essência do Evangelho, sim, é graça, e a graça de Deus se manifestou perdoadora sobre cada um de nós. De modo que nós, os perdoados, devemos aprender a perdoar uns aos outros. E como a gente fere? A gente fere por omissão, a gente fere por ausência, a gente fere por presença. Tem hora que a gente fere porque está lá. Tem hora que a gente fere porque a gente não foi. É difícil, não é? Às vezes a gente erra porque fez, outras vezes a gente errou porque não fez. É complicado. Vocês querem trocar de lugar comigo? Vocês pensam que é fácil? Não, a gente não acerta sempre. Né? Quando você corrige, às vezes você acerta. E aí a pessoa fala: que bom que você me corrigiu. Outras vezes a pessoa fala: não, você me feriu. Poxa, mas eu estou te corrigindo para o teu bem. Falei: para o seu bem na sua ótica, mas está me doendo. Então, enfim, é complicado mesmo. É como a vida de casado. Tirando eu e a Tânia, os outros têm muitos problemas. A vida de casado, às vezes as pessoas olham para nós, 40 anos de casamento, as pessoas falam: como é bonito o casamento de vocês. Mas não foi sempre assim. A gente feriu muito ao outro. A gente não é ferir eu acho que não. Eu e Tânia temos uma índole muito boa, ela é melhor do que a minha. Eu acho que a gente falhava. Usar uma expressão atenuada que acho que é mais verdadeira. No casamento a gente falha muito uns com os outros. Marido com a mulher, mulher com o marido. Ferir não, falhar. Mas a gente aprende o quê? A superar, a gente melhora com o tempo. Casamento é como vinho. Quanto mais velho, fica melhor. Ou vira vinagre. Então vocês têm que resolver a vida de vocês. Né? A gente tem que resolver a vida. Certo? Então, perdoar. Na vida a dois, a gente lida muito com o perdão. E às vezes até quando o casamento acaba, precisa perdoar para viver com dignidade. Às vezes o casamento acaba, mas os filhos continuam. E aí? Não dá para viver no ódio. É sério. A vida é complicada. E a única forma de fato a gente se sentir livre é o perdão. Do contrário, a parábola de Jesus se cumpre. Vai passar na cadeia até pagar tudo. Não é uma cadeia literal. Vai ficar prisioneiro do remorso ou da culpa, do ressentimento, da ira, da amargura. Então, o perdão, gente, perdão é terapêutico. O perdão é restaurador. O perdão é libertador. A parábola do credor incompassivo nos ensina muito, e Jesus, na cruz, deu a sua frase maravilhosa: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Então, somos discípulos daquele que perdoou, devemos aprender a perdoar. E a terceira parábola é a conhecida parábola do samaritano. Se a gente fala da graça e do amor de Deus, o que nos aproxima de como viver isso é a parábola do samaritano. Porque foi a pergunta que o interlocutor de Jesus lhe fez.
Ele se aproxima de Jesus, pergunta qual o maior mandamento, Jesus devolve, o que você pensa? E ele fala assim, amar a Deus e amar o próximo. Tá certo, faz isso. Aí ele fala assim, quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do samaritano, que eu creio que quase todos vocês conhecem. Um homem seguia pelo caminho, foi assaltado, foi espancado, deixado como morto. Nós ouvimos recentemente uma pregação sobre isso. Eu creio que foi o Luciano que pregou há pouco tempo sobre ela. Foi isso, né, Luciano? Foi você que pregou a parábola do samaritano? Foi, né? Não? Foi outro aqui. Aqui, esses dias, alguém pregou aqui esse negócio esses dias. Não lembro agora qual deles que foi. Então, passou o sacerdote, passou o levita, passou de longe, mas quem de fato se aproximou foi um samaritano, que naquela época era o palestino e o judeu. Era aquele, não é o palestino qualquer, é o palestino do Hamas, né? Então, ele vai lá e se aproxima daquele homem ferido e cuida dele. Nessa parábola, Jesus está ensinando que o amor não é apenas uma palavra, mas que o amor é uma decisão de agir, de ação. Quando a pessoa perguntou para Jesus, quem é meu próximo? É porque amar o próximo como a si mesmo fica uma coisa meio vaga. E Jesus então diz, amar o próximo é amar aquele que precisa. E vamos ser honestos, nós precisamos todos melhorar nessa questão. Nós somos muito bons de amar, de palavra e de boca, como escreveu João, mas somos tardios em amar de verdade e com obras. A gente demora para agir. A gente sempre acha que Deus vai levantar outra pessoa para fazer. A gente ora, Senhor, tem misericórdia do fulano, levanta ajudadores para ele, Senhor, manda alguém lá. E Deus olha assim, eu procurei um justo, não achei. Por acaso seria você? A gente demora para responder como Isaías. Quem irá por nós? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Às vezes a gente sabe que tem que fazer alguma coisa e demora para fazer. A gente sabe que tem força para agir, que tem a possibilidade de resolver. Nós sabemos, Jesus é a resposta, sim. E por meio de quem Jesus vai se apresentar? Eu sou daquele tempo que a gente cantava esses hinos assim, né? Tudo que você precisa está em Jesus. O vazio que está no seu coração, Jesus vai preencher. Puxa, Jesus é a solução para todos os problemas. Aí a pessoa fala assim, ok, agora eu vou para minha casa com fome, ou vou ficar na rua. E cadê Jesus? Não, Jesus vai no teu coração. Jesus vai no teu coração. Aí talvez a pessoa perguntasse, e no seu coração, por acaso ele mora? Me mostra o Jesus do teu coração. Como é que a gente mostra o Jesus que habita no nosso coração? Honestamente falando, nós precisamos praticar aquilo que a gente prega. E Jesus não é fácil. Ele não alivia essas coisas. Quando ele ensina a parábola do samaritano, ele usa um exemplo bem radical para você entender, olha, todo mundo é teu irmão. E esse todo mundo é todo mundo mesmo. O samaritano e o judeu. Eles se odiavam, não importa. Ele é o necessitado, você vai responder a ele. Olha o que nós estamos vivendo ultimamente no nosso país. Olha como a discussão política fraturou famílias e apartou pessoas. Olha a desgraceira que já aconteceu nesses anos passados e se avizinha de novo uma nova onda de discurso de ódio e de afastamento das pessoas. E eu creio que Jesus olha lá do lado aí, judeu e samaritano de novo. Olha aí, de novo, ingleses e franceses brigando pelo Canal da Mancha. Olha aí de novo, em Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. A gente vive aí guerreando, brigando, como Paulo escreveu aos Gálatas. São as questões da nossa carne, a gente se devora como cães. E cães naquela época não é o shih tzu de hoje não, eram aqueles animais criados aí como lobos selvagens.
Então a gente gasta muita energia combatendo o outro como se fosse um inimigo, quando nós deveríamos olhar de que forma podemos servir aquele que precisa de nós. A essência do Evangelho está nessas 3 parábolas. O pai que festeja cada filho que volta. O perdoado que aprende a perdoar. E o samaritano que não se importa com quem é, mas cuida e assume a responsabilidade pelo cuidado. Um amor que não perdoa, um amor que não cuida, não é amor. Um cristão que não entende a graça, que não perdoa e que não cuida, não é cristão. Ainda não conhece a Jesus. Deus nos ajude a conhecer seu Filho, não por aquilo que falamos, mas demonstrarmos que o conhecemos pela forma como vivemos. Senhor, se a cruz é um lugar de morte, ao pé da cruz, no sopé do monte, lá está o jardim da ressurreição. E é lá que nós queremos nos encontrar com o Senhor. No jardim dos ressuscitados, daqueles que ressurgiram para uma nova vida. Nós aprendemos, Senhor, o que é a graça. E de alguma forma nós nos beneficiamos da Tua graça bendita. Nós temos sido alcançados pelo perdão e temos sido abraçados pelo cuidado do Senhor. Nós todos nos sentimos, Senhor, amados, perdoados, cuidados pelo Senhor. Nós te damos graças porque o Senhor é um Pai perfeito. Pai, fonte de toda a luz, de toda a bondade, de toda a graça, de toda a misericórdia. O Senhor que nos acolheu, o Senhor que nos recebeu, o Senhor que nos amou com toda a intensidade. Que não ficou distante, mas enviou o seu Filho. E nós glorificamos a Jesus, o Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne, o ungido, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como já ouvimos hoje. Sim, nós glorificamos a Jesus Cristo, o Filho bendito que foi enviado não para condenar o mundo, mas para salvar. E neste mundo estávamos nós, Senhor. Nós fazíamos parte da legião dos condenados e condenáveis, mas fomos alcançados pela graça. E que hoje nós entendamos que a mesma graça que nos alcançou está disponível para todo ser humano, seja ele quem for, viva onde viver. E a graça nos surpreenderá, porque ela é muito maior do que a nossa mente tacanha pode compreender. Mas, Senhor, nós também rogamos que o mesmo Espírito que infundiu em nós esta graça possa nos ajudar a lidarmos melhor com os nossos sentimentos e as nossas marcas de alma, para aprendermos a liberar perdão. E se há dentre nós, Senhor, pessoas com a vida amarrada, com sentimentos amargos no coração, se há pessoas que carregam consigo pesos dos quais já deveriam ter se livrado, que o Senhor essa noite lhes permita tomar consciência do que estão fazendo e aprenderem com o Cristo bendito, com o justo, a liberarem o perdão. Que o Senhor abençoe o coração perdoador e que o Senhor ensine cada um de nós a ter um coração assim. E que as nossas mãos e os nossos pés, Senhor, possam nos conduzir para perto daqueles que necessitam. Que a gente não passe à margem, mas que a gente se aproxime. Que a gente não fique aguardando que outro faça, mas que nós, cada um de nós, a seu tempo e do seu modo, possamos nos mover em direção àqueles que precisam de cuidado. Que sejamos nós, aqueles a quem o Senhor vai usar como resposta
ao clamor do aflito. Que sejamos nós os pregoeiros da Boa Nova, que sejamos nós as mãos que curam, os pés que caminham ao lado. Que sejamos nós os ouvidos atentos, os olhos enternecidos e compassivos. Que sejamos nós, teu povo, o reflexo do Deus que também nos ama. Amém. Amém. A essência do Evangelho é graça, perdão e cuidado. Guarde isso no seu coração. Amém.